Lucas capítulo de número 15, a partir do verso de número 11, diz assim a Escritura: E disse, são palavras de Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e ao mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestido, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegremos. Verso 24: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Amém. Quero fazer uma oração. Somos gratos a Ti por essa oportunidade, somos gratos a Ti porque podemos nos reunir, podemos estar aqui com liberdade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração, que possamos sair daqui esta noite aprendendo mais um pouco de Ti, da Sua santa palavra. Assim eu Te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, esta parábola, ela nasceu por causa de uma provocação de um religioso. Jesus estava em um banquete promovido por um religioso, mas ele estava na roda, ele estava comendo com pessoas de má reputação, pessoas que eram mal vistas naquela época. Tanto isso é verdade que o religioso ele vai fazer uma observação. Ele aponta para Jesus e vai acusar Jesus de ser um homem que come com pecadores. E através desse insulto, dessa palavra perversa, a intenção era somente de denigrir a imagem de Cristo. Jesus vai contar 3 histórias, por isso Lucas capítulo 15, ele também é conhecido como a parábola das coisas perdidas. Você vai ver a parábola da ovelha perdida, contada por Jesus, a da moeda perdida, a mulher encontra a dracma perdida e se alegra, e a parábola do filho perdido. Então as 3 pessoas desta parábola têm as mesmas histórias. E Jesus, ao contar essas parábolas, essas histórias, ele quis mostrar às pessoas a relação de afeto que existia entre Deus e seus filhos. Veja bem, ele diz: se um pastor se alegra quando ele perde uma ovelha, e ele se alegra quando ele acha aquela ovelha, imagine um filho de Deus que se perde, e quando ele volta aos braços do Pai, como o seu Pai se alegra.
A segunda história da mulher que perde a moeda, a mesma mensagem. Quando ela acha a moeda, ela faz aquela festa. E quando o filho se perde, e o pai espera aquele filho, e quando ele volta, há uma alegria imensa pelo retorno do filho. Então essa parábola, como as outras, Jesus tenta passar para as pessoas a visão, ou reconstruir, ou melhor, desconstruir a história que o judeu tinha a respeito de Deus. Então Jesus entra em cena e ele vai dizer o seguinte: olha, o Deus que os pais de vocês ensinaram lá no passado, um Deus que não se relaciona com os gentios, um Deus que ele é um Deus de guerra, que destrói cidades. Espera aí, eu quero mostrar para vocês. Então Jesus ele vem ajustar a nossa lente. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Então Jesus vai trabalhar isso na mente do judeu, desconstruir a visão que eles tinham a respeito de Deus. Tanto é que Jesus, um dos motivos pelos quais Jesus é morto, é porque o Jesus não combinava com Deus, o Messias não combinava com Deus. Como que pode um Deus nascer de mulher? Como que pode um Deus abraçar samaritano, conversar com samaritano, comer com pecadores? Então os judeus olham para Jesus e falam: olha, você não combina com Deus, você é uma farsa. E levam ele à cruz. Esse é um dos motivos, porque não o viram como Messias. Por isso a Escritura diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus tenta de todas as formas desconstruir essa imagem que o judeu tinha a respeito de Deus. Irmãos, nós, quem é teólogo, quem estuda a Bíblia, nós estudamos a Bíblia desde a escola dominical, desde pequeno, nós não sabemos nada de Deus. Nada. Nem teólogo, nem o Papa. Porque, irmãos, Deus é eterno e a nossa mente é humana, é finita. Então, é impossível uma mente mortal entender o eterno. Então, o que a gente conhece a respeito de Deus é aquilo que Deus quis revelar para nós. Porque se Deus não quisesse se revelar, o homem jamais teria conhecimento de Deus. Então nós conhecemos pouco a respeito de Deus. Então o que a gente sabe a respeito de Deus, o que a gente pode afirmar a respeito de Deus? Nós podemos dizer que sabemos um pouco a respeito de Deus, da maneira como Deus se relaciona com o ser humano, da maneira como Deus se relaciona conosco. Então, se você for pegar a Bíblia do início ao fim, sempre você vai ver um Deus em busca de um ser humano que vira as costas para Ele. Um Deus que diz: olha, pode ficar aí no seu canto, que aqui a gente toma conta. E aí Deus olha e fala: mas vocês não vão conseguir dar conta do negócio, vocês precisam de mim. E a gente diz: não, Deus, você pode ficar aí que a gente resolve. E a gente acabou destruindo tudo. A gente causa mais sofrimento do que alegria nas pessoas. O ser humano causa muito mais sofrimento. Então um ventilador, para ele poder funcionar, alguém tem que ir lá e apertar o botão dele para ele ligar. Mas a gente achou que a gente ia conseguir fazer isso sozinho. A gente sempre vai ventilar. Deus falou: não, vocês precisam de mim para ir lá apertar o botão para vocês funcionarem. Mas a gente achou que a gente podia caminhar sozinho. Então, essas três parábolas mostram o esforço de Jesus para mostrar como Deus se relaciona com nós. E isso não é pouca coisa, sabe por quê? Porque a maneira como você enxerga Deus
não afeta a Deus, mas afeta você. Ó, vou repetir. A maneira como você enxerga Deus não afeta a Deus, afeta você. Muitas pessoas olham para Deus como um Deus mordomo, que sempre vai estar dando aquilo que você quer, né? E a relação com Deus não se constrói dessa maneira. E isso pode afetar a vida das pessoas, porque esperam em Deus algo que Ele não é. Outras pessoas veem Deus como um curandeiro, e enxergam Deus como um curandeiro, e quando não recebem a cura se decepcionam. Então, Deus não é afetado, mas nós somos afetados. E quando eu e você nos relacionamos com Deus, nós temos que ter a convicção de que podemos nos chegar diante de Deus como filhos diante do Pai. O nosso relacionamento com Deus, isso fica bem claro nessa parábola. O pai representando Deus à espera do filho voltar para casa. A gente consegue entender que a nossa relação com Deus não é uma relação de um escravo com o seu senhor. A nossa relação com Deus não é uma relação de um rei com os seus súditos. A nossa relação com Deus não é a relação de um Deus carrasco, esperando a oportunidade para te castigar. A nossa relação com Deus é uma relação de pai para filho. Essa é a nossa relação. Isso precisa ficar bem reforçado na nossa mente, porque isso faz a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Então eu quero explanar com vocês aqui 3 pontos dentro dessa parábola. Esses 3 tópicos aqui eu acho que são suficientes. Então, primeiro, o pai dessa parábola, ele tem um conceito liberal do amor. Primeira coisa que eu enxergo aqui, o pai dessa parábola, ele tem um conceito liberal do amor. O versículo 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu. O pai repartiu. O pai não fez chantagem. Entre o dia que o filho fez o pedido ao pai até o dia que ele foi embora, você não vê aqui na escritura o pai chantageando o filho, dizendo: ó, não vai ficar assim, ou dizendo: ó, fica aqui, vamos resolver isso de outra forma. Não. Conceito liberal de amor. O que isso quer dizer para nós? Porque Deus só acredita em um amor que seja livre. Por isso eu não acredito naquele jargão evangélico que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus não quer uma relação com o ser humano dessa forma. Relação liberal de amor. Deus não trata a gente com cabresto. Se é cabresto, não é amor. Amor só é amor quando a porta está aberta para você sair a hora que você quiser. Aí é uma relação de amor. Quando o amor precisa de chantagem, quando precisa ser comprado, manipulado, isso não é amor, nunca foi amor. E não importa se é amor de pai com filho, entre Deus e homem, entre homem e mulher, o amor precisa estar livre para que ele fique se ele quiser ficar, e se ele quiser sair, ele também saia. E é assim que Deus ama, e está com ele quem quer. Essa é a relação que Deus deseja com seus filhos. Está com ele quem quer. E se você não quiser, você não é amaldiçoado por não querer. Deus não vai te sufocar,
Deus não vai te castigar, porque o relacionamento com Deus é um relacionamento liberal de amor. Veja nessa palavra, o pai não chantageou o filho em momento nenhum. Então, mulher, se você precisa amarrar seu marido no pé da mesa, se você precisa andar atrás dele, ir lá no WhatsApp, ver com quem ele está falando, o que está fazendo, vigiar, para que ele não se perca, né? Para que você não perca ele também. Sinto lhe dizer, mas o amor já está perdido. Amor que é amor, a porta tem que estar aberta. Sabe por quê? A palavra do filho foi o seguinte: quando ele perde a herança, ele diz o seguinte: pai, eu quero que você morra, porque a herança é repartida quando há falecimento do pai. Mas já que o senhor não morre, e está passando os dias e o senhor não morre, então, para não ficar um clima chato aqui dentro de casa, vende aí o que tem que vender, me dá a minha parte que eu vou embora, porque não dá mais para a gente ficar debaixo do mesmo teto. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você ama a Deus porque Ele foi prometido alguma coisa, Deus não tem interesse nesse tipo de relação. Ou se você serve a Deus, né, mas Deus não é um fim em si mesmo, você serve a Ele querendo algo a mais, você serve a Ele como uma ponte para conseguir alguma coisa, eu quero dizer que você é um idólatra. Porque a gente acha que a nossa questão de idolatria já está bem resolvida. A gente saiu do catolicismo, a gente deixou, né, de olhar para as imagens, mas nós só transferimos a idolatria daqui para o nosso conceito evangelical. Então, Cristo para nós é o ídolo. E quando a gente consegue aquilo que a gente quer, o ídolo já não serve mais, então a gente descarta. Então, meu amado, Deus não quer ser amado por aquilo que Ele nos dá. Ele quer ser amado por aquilo que Ele é. Vou repetir: Deus não quer ser amado por aquilo que Ele nos dá, Ele quer ser amado por aquilo que Ele é. E isso, irmãos, na Bíblia, essa é a acusação que Satanás faz para Deus quando olha para Jó. A história que nós todos conhecemos. Satanás chega diante de Deus e diz assim: Deus, sabe por que o teu servo Jó, ele te serve, como você diz aí, ele é reto, que se desvia do mal? Sabe por quê? Porque o Senhor cerca ele de bens. E aí Deus vai, os irmãos conhecem a história, fala para ele que ele pode tocar nos seus bens, só não toque na vida dele, não vai tirar a vida dele. E o fim da história, Jó, ele olha, né, e vê: eu vim nu, e nu eu voltarei para o Senhor, e glorificado seja o nome do Senhor. E ele não blasfema em momento nenhum de Deus. Então ali está provado que Jó amava Deus por aquilo que Deus era, não por aquilo que Deus dava para ele. Então isso aqui é o que a igreja precisa ser. Esse é o princípio que eu e você temos que ser. Amar a Deus independente das coisas que nos cercam, que acontecem com a gente, independente da vida que nós temos ou deixamos de ter, ou coisas que acontecem. É fácil? Não é, mas é essa a igreja e é esse o relacionamento que Deus espera dos seus filhos, homens e mulheres que o amam pelo que Ele é, e ponto. Irmãos, você pode dizer: então, pastor, que vantagem que eu tenho em servir a Deus? Quando o Evangelho começou, eu falo que hoje eu creio, eu estava falando hoje para o meu filho, eu creio, mas eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas.
muitas dúvidas, muitas questões. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho dúvidas. E você pode estar se perguntando, e eu já fiz essa pergunta para mim, então que vantagem eu tenho de servir a Deus? Não tem vantagem. Não tem vantagem. Por que a gente tem que ter vantagem? Por que a gente acha que, porque conhecemos a Deus, temos que ter vantagem? Irmãos, Deus é o nosso maior presente. E eu quero estar na casa dele porque eu amo a Ele. Eu quero estar diante dele porque eu amo ao Senhor. Já dizia alguém, eu não lembro quem disse isso, só lembro da frase. Diz assim: servir a Deus por nada, para mim, me será tudo. Servir a Deus sem esperar algo em troca, para mim, me será tudo. Porque se esperamos Deus só nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis que existem. Então, se esperamos Deus para que Deus dê um jeitinho para nós, os nossos problemas, nós somos homens miseráveis, diz a Bíblia. Porque hoje eu tenho um problema, amanhã eu vou ter outro, daqui um tempo eu vou ter outro. Então, o nosso relacionamento com Deus mostra Deus que se relaciona com o homem com um conceito liberal de amor. Querido, a porta está aberta. A relação nossa com Deus é essa. Segundo, o pai dessa parábola foi um pai extremamente digno, porque ele não tentou forçar um relacionamento em cima do seu filho. Ele foi um homem digno, mesmo sendo o pai da casa, e naquele tempo isso tinha um grande peso no judaísmo, o homem da casa. Ele foi um homem digno, ele não aproveitou isso para, em momento nenhum, jogar isso na cara do filho. Por quê? Porque o filho gastou todo o dinheiro que ele tinha, e gastou de forma mais vil que a gente possa imaginar, em prostíbulos, em bares. E um dia o dinheiro acaba, né? Um dia o dinheiro acaba. Você vai tirando, um dia ele acaba. E o dinheiro dele acabou. E teve um outro grande problema, acabou o dinheiro, e junto com essa falta de dinheiro veio uma fome muito grande na terra. E esse jovem, ele não tinha amigos, ele tinha interesseiros, porque quando você tem dinheiro, você está cercado de pessoas, mas precisa ver se essas pessoas que estão ao seu lado verdadeiramente são seus amigos. E ele viu que não eram todos seus amigos, e um deles chegou e falou: olha, a única jeito de te ajudar é arrumando um biquinho ali para você alimentar os animais, os porcos. E ele: não tenho nada, então vou lá. E ele vai alimentar porcos. E a dignidade desse pai, ela é linda, porque ele não vai atrás do filho. Ele sabia da fome, mas ele não foi atrás do filho. Porque se ele fosse atrás do filho, ele falou: eu não te falei, porque pai é assim, né? Quando o filho fala alguma coisa errada, aí eu não te falei para você não fazer, eu falei para você não mexer aí. Não precisa mexer. Não é assim? Pode ter 17, 18, 20, 30. Eu levo chamada da minha mãe até hoje. E sou grato a Deus por isso. Mas esse pai ficou na espera. Por quê? Porque amor só é amor quando ele não acontece em uma relação de necessidade. Amor só é amor quando ele não acontece em uma relação de necessidade. Ele podia ir atrás do filho e falar: eu vim aqui te salvar dessa situação. Olha, eu vim aqui porque você deu com os burros na água, né? Como dizem os mais antigos. Você deu com a cara na parede. Então tá eu aqui agora para te ajudar. E agora eu vou te ajudar, porém, tem um porém. Você vai ter que me ouvir. Eu vou falar, você vai ter que me ouvir. E você vai ficar eternamente endividado a mim. Estou dizendo, você tem uma situação de fome.
Irmãos, uma pessoa quebrada, uma pessoa falida, uma pessoa carregando uma grande angústia, ela se torna uma pessoa fragilizada. E aí você pode fazer com essa pessoa o que você quiser. E isso acontece muito nas igrejas. Chegam pessoas que dizem, pastor, me ajuda. Pastor, me ajuda. E aí se estabelece uma relação de poder entre essas duas pessoas, ao ponto de você poder manipular essa pessoa. E isso está visível na sociedade. Você quer o meu amor? Então faz o seguinte, sobe essa escadaria com 450 degraus. Olha, você quer que eu te ajudo? Então faz essa campanha aqui de tantas semanas. E a pessoa faz porque ela está fragilizada, ela está no fundo do poço. Ela não tem mais o que fazer, ela vai lá e faz. Por isso, irmãos, que tem um monte de gente hoje fazendo loucuras em nome da fé. Por isso que hoje existem milhares de pessoas saindo pelas portas dos fundos das igrejas. Por isso que hoje existem milhares de pessoas em templos suntuosos, templos cheios, mas pessoas vazias. Por isso que nós podemos dizer que hoje nós vivemos momentos onde já existe, antes a gente falava que existia o católico não praticante, hoje existe o evangélico não praticante, porque está decepcionado com a fé. Eu vou contar aqui um breve relato de uma pessoa que chegou na igreja e disse para mim o seguinte: pastor, eu já não sabia mais o que fazer, e eu fui em uma certa igreja. Eu não vou falar aqui para não ser antiético o nome da igreja, mas ela disse que ela queria uma oração. Ela estava com um problema em casa e ela foi até essa igreja, correu lá e pediu uma oração. E o pastor disse: não, eu vou até a tua casa orar, mas para mim lá é tanto. E a pessoa é pobre. E ela disse: pastor, olha, eu não tenho como arrumar esse dinheiro. E ele disse para ela: então eu vou te ajudar. Parece mentira isso. Vocês vão ficar abismados. Espero que não fiquem escandalizados. Então eu vou te ajudar. Eu vou comprar um saco de bala. Você vai fazer saquinhos menores. Você vai vender lá no Farol. E quando você tiver esse dinheiro, você volta aqui e eu vou lá na sua casa. E desse jeito. Misericórdia. Misericórdia. Então, irmãos, esse rapaz, ele precisava cair em si. E cair em si é um processo que só acontece com você. Eu não posso te ajudar a você cair em si. Cair em si é uma coisa que só acontece com você. E outro não pode te manipular. Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu não sei o que eu faço, agora estou perdido, e agora eu estou decepcionado, não sei para onde ir, não sei a quem recorrer. Esses são os momentos que a pessoa pode cair em si. Estou desiludida, pastor, eu estou desiludido. A melhor coisa é estar desiludido, porque até aquele momento você estava iludido, e por estar iludido, você vivia do jeito que vivia. Então você está desiludido, que bom. Há uma oportunidade para restauração. Aleluia. Então, queridos, Deus faz assim com a gente. Ele não nos manipula, Ele nos espera. Deus não te manipula. Deus não vai de maneira nenhuma colocar uma doença em você para você voltar. Deus não vai de maneira nenhuma estragar com a tua vida, colocar caminhão de areia areia no seu caminhãozinho, nada disso. Deus, Ele te espera, porque a Bíblia diz isso no versículo de número 17, e tornando ele em si, ele caiu em si, esse jovem. Ele diz: quantos dos jornaleiros de meu pai
tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele caiu em si. E o pai estava lá esperando ele. E Deus é assim conosco, Ele nos espera. Não importa o que você fez, não importa onde você andou, os braços de Deus continuam abertos. Glória a Deus. Aleluia. Continuam abertos para nós. Continuam abertos para mim. Graças a Deus. E terceiro e último, eu olho para essa parábola e eu enxergo que o pai deu ao filho não a metade de tudo que ele tinha, mas o maior patrimônio que ele tinha, que era o seu testemunho. O maior patrimônio que aquele pai deu ao filho foi o testemunho dele. E foi o testemunho desse pai que salvou o filho. O testemunho desse pai, a memória que o filho tinha do pai, salvou esse filho. Irmãos, a memória que ele tinha do pai era ruim ou era boa? Era ótima, era boa. Ele estava longe, passando necessidade, mas ele lembrou-se da dignidade do seu pai. Meu pai é um homem digno. Meu pai é um homem que trata bem os seus funcionários. Por isso, nesse versículo que a gente leu, ele fala assim: ó, os funcionários do meu pai têm abundância de pão, são tratados com dignidade. Irmãos, o pai deu ao filho um testemunho de vida que serviu para ele lá na frente. Meu querido irmão, minha querida irmã, a maior riqueza que você pode dar para o seu filho é a memória que ele tem ao seu respeito. A maior herança que você pode deixar para ele é a memória que ele tem ao seu respeito. O seu testemunho de vida. Quando o seu filho enfrentar um momento difícil na vida, ele vai lembrar do testemunho, do seu testemunho de vida. E qual que era a maior riqueza que Deus deu para Israel? Foi ganhar guerra? Você olha para a Escritura, a maior riqueza que Deus deu para Israel foi ganhar guerra, foi tornar Israel a nação mais poderosa. A gente vê isso na Escritura, né? Nação mais poderosa, depois é a nação que é derrotada, depois volta a ser a mais poderosa. Não, a maior riqueza que Deus deu para Israel foi o seguinte: quando as famílias se reuniam, quando os judeus se reuniam para comer, e eles eram um povo que contava história, passava a história de geração para geração, os pais podiam dizer: o Deus de Abraão é um Deus misericordioso, é um Deus bom, o Deus de Abraão é um Deus que cuida do seu povo. Essa era a maior memória que o judeu tinha. Isso passava de pai para filho, e o judeu crescia sabendo disso, que o Deus de Israel era um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Por isso que o salmista ele vai dizer no capítulo 34 o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Irmãos, a maior riqueza que Deus quer dar para mim e para você é a memória de quem Ele é, de saber que você pode voltar para casa. Você pode voltar para casa. O filho tinha certeza que ele podia voltar, e aí ele ensaiou uma frase. Ele falou: vou chegar lá e vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, peguei contra os céus, e faz de mim um dos seus empregados. Mas é bonito que antes do filho terminar a frase, o pai já estava abraçado no pescoço dele. Não deixou nem ele terminar. Então, irmãos,
a gente não precisa ensaiar a frase para falar com Deus. Talvez você não saiba o que falar, mas Deus conhece o seu coração, a sua palavra, antes dela subir a sua boca. Então nós temos um Deus, e esse Deus se relaciona conosco de uma maneira de pai para filho. Enxergue Deus assim: eu sou um filho amado por Deus. E é bonito que essa parábola na palavra de Deus é a única que você vai ver na Escritura do Deus que corre, um Deus que corre ao encontro do filho. Quando ele vê o filho, a gente vê esse homem correndo e abraçando o filho. E a Bíblia diz que o pai se alegrou e festejou. Então, meu querido, tudo que acontece na nossa vida, vida é vida. Em momentos difíceis nós passamos, momentos bons, vamos passar momentos às vezes mais difíceis do que bom. Eu disse que eu tenho algumas dúvidas, e uma dúvida minha é: por que o justo sofre? Por quê? Por que as pessoas boas sofrem? Mas que você possa ter no momento de sofrimento, nos momentos difíceis da vida, saber que Deus ama você. E jamais a mão de Deus será colocada sobre você para te punir. Jamais. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada o que possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus te ama e ponto. Glória a Deus. Deus nos ama e ponto. Independente daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E para terminar, quando eu olho a oração do Pai Nosso, e essa também é uma maneira, na oração do Pai Nosso, Jesus tentar desconstruir o Deus criado pelos judeus. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e um dos objetivos dessa oração, e ela começa, Jesus começa a oração: Pai Nosso. E havia todo um ritual no Antigo Testamento. Só o sumo sacerdote podia chegar diante de Deus. E aí Jesus vem desconstruir isso. Quer dizer, a partir de hoje, o Pai é nosso. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: o mesmo relacionamento que eu tenho com o Pai, vocês podem ter. Isso é heresia, pastor? Porque a gente acha: não, mas Jesus é o Filho, entendeu? Não, o mesmo relacionamento que Jesus tem com o Pai, eu e você podemos ter. E ele deixou isso claro: Pai Nosso. Então, meu querido, Deus está mais perto de nós do que nós possamos imaginar, do que você pode imaginar. Eu espero que você possa sentir isso e ouvir isso, porque a gente ouve tantas vozes, e às vezes a gente deixa de ouvir Deus, e as coisas acontecem na nossa vida e a gente acha que Deus está distante. Não, Deus está bem perto de nós. A gente que já esqueceu como que é a voz dele, mas Deus te ama, está perto de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria de orar com você, sentado mesmo, você curva a sua cabeça. E a minha oração não é mais importante do que a tua. A minha oração, ela não tem poder nenhum. Deus quer ouvir a tua oração. E nesta oração, eu não sei que tipo de visão você tem a respeito de Deus, mas eu espero nessa noite que você possa colocar isso no teu coração, deixar Deus falar no teu coração, porque Ele é Pai e Ele quer te tratar como filho amado. E independente do que você esteja passando hoje, se você já deixou de ouvir a voz de Deus ou sente-se distante, os braços estão abertos de Deus para te receber. Glória a Deus, aleluia.
Se você foi e passou fome, necessidade, Ele continua de braços abertos. E Ele não te julga por nada. O amor dele é um amor de liberdade. Uma relação sincera de liberdade. E é isso que Ele quer que você possa sentir e provar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, conversa com Deus. Pai, te louvamos, porque podemos sentir, podemos nos relacionar com um Deus que é Pai, um Deus de amor, um Deus que nos ama, independente das nossas fragilidades, independente, Senhor, das minhas falhas, das minhas faltas, Senhor, às vezes de ética, de respeito, falho como sou, mas eu sei que o Senhor me ama da forma que eu sou, e eu sei que o seu amor, Ele se estende a mim de uma maneira que eu não posso descrever, Senhor, mas eu sei que o seu amor é abundante. Onde abundou o pecado na minha vida, superabundou a tua graça, Senhor. E é isso, a tua graça e a tua misericórdia que me dá a oportunidade para continuar. Eu sei, ó Pai, que o Senhor é aquele que caminha comigo independente. Quando eu caio, quando estou prostrado, quando estou longe, eu sei que o Senhor está comigo. Pai, a minha oração nesta noite, não deixe, Pai, que o meu coração se afaste de Ti. Não deixe, ó Pai, que os meus ouvidos estejam insensíveis à Tua voz, mas que eu possa, Senhor, provar o Teu amor, que eu possa a cada momento da minha vida, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, saber que o Senhor é o Pai que está presente, que me ama, que quer caminhar comigo, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos sair daqui nessa noite com isso no nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, restaura o ferido, dá força àquele que não tem vigor. Pai, que a tua bênção, Pai, que o teu amor possa, Senhor, levantar o caído. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor Norival, obrigado.